Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? Sinto-me honrado nessa abertura dos 30 anos da IEVAD e louvar a Deus por tudo que eu tenho visto, tenho contemplado na noite de hoje. Bendito seja o Senhor. Eu quero uma vez mais louvar ao Senhor pela vida do meu amigo, pastor Carlos Pedro, que Deus tem constituído aquele a quem ele levantou neste lugar. Sua esposa, pastora Marta, muito feliz em revê-los. Deus em Cristo vos abençoe de maneira poderosa. Também saudar aqui a todo o ministério, os meus amigos, né? Todos eles aqui, que Deus abençoe, né? Todos me viram pequenininho, aleluia. Oséias, Pedro, aleluia. Carlos Pedro me viu pequeno, aleluia, né? Amém, gente? Quem pegou, pegou, aleluia. E eu estou aqui, aleluia. Eu quero aproveitar a igreja de pé, em reverência, e fazer leitura do texto. Eu quero compartilhar com a igreja, nessa primeira noite, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, glórias a Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, a partir do verso de número 24. Glórias a Jesus. Se você achou o texto, diga amém. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o. Em outras versões, dá-o por mim e por ti. Na minha versão, e pague por mim e por ti. Diga amém. Podeis assentar, amada igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse é um texto que somente Mateus registra este acontecimento. Não é encontrado nos outros evangelhos essa narrativa de Jesus ser inquirido a pagar um tributo que a princípio era uma dívida esta que não estava na agenda, dívida esta que está promovendo um tipo de afronta ao ministério de Jesus. Possivelmente chamou a atenção de Mateus, e ele registra, por se tratar de uma cobrança e um pagamento de um certo tributo. Todos aqui sabem que Jesus, ao chamar Mateus a ser o seu discípulo, o então Levi, este tinha por profissão cobrador de impostos. A serviço do Império Romano, trabalhava na região da Galiléia, em especial Cafarnaum, cobrando para o Império Romano o tributo civil. Mas ao mesmo tempo, com essa observação do texto, uma outra está ligado à geografia. Onde se dá este acontecimento? Acontece em Cafarnaum. Isso aqui é muito bom para a gente compreender sobre geografia, porque Satanás é especialista em nos afrontar na nossa própria terra. Terra da família, terra do propósito, terra do chamado. O que é Cafarnaum para o ministério de Jesus? Cafarnaum, queridos, é a base
entre idas e vindas, por onde Jesus se desloca, por onde Jesus se movimenta, Cafarnaum é um QG, aonde Jesus e seus discípulos, e parte deles ali residem, constituem-se família. O então Pedro, Simão Pedro, antigo pescador, embora sendo de Betsaida, constitui sua família, se torna um empresário do ramo da pesca em Cafarnaum. Cafarnaum, então, não é um lugar acidental, não é um lugar que eles não conhecem. Pelo contrário, Cafarnaum é uma espécie de enraizamento de Jesus e todos os discípulos. Pois bem, Jesus está voltando de missão, e o contexto basta a gente analisar com calma. Jesus está voltando de missão e adentra a casa de Pedro. E ao adentrar a casa de Pedro, Jesus adentra, e o texto nos dá a compreensão que Pedro é inquirido na sua própria casa, às portas da sua casa. Versículo 24, esses cobradores desse certo tributo vão inquirir, usando Pedro como uma espécie de bode expiatório, sobre uma dívida que eles acusam o mestre. Então, olha o nível de afronta em que o discípulo a quem segue Jesus recebe. Versículo 24. O vosso mestre não paga as dracmas. Esse tributo é um tributo religioso, instituído na lei de Moisés como ordenança do próprio Deus a Moisés, e estava inserido nos 613 ordenanças, e esse tributo foi instituído para a manutenção do tabernáculo, que era a presença de Deus no deserto, na caminhada do povo hebreu rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 30, nós vamos ver a instituição desse tributo chamado de expiação das almas. Isso se torna uma cultura religiosa que chega nos dias de Jesus, e agora todo israelita que se preza pelo menos uma vez por ano tem que levar ao templo, na ordem do culto, o tributo do templo para então fazer a manutenção do templo. Não era uma oferta de corbão, uma oferta prazível, não era dízimas, mas era uma oferta voluntária que todo praticante da religião deveria fazer pelo menos uma vez por ano. E aqui eu começo a ministrar a sua vida nesta noite festiva, nessa abertura de conferência dos 30 anos, sobre o posicionamento que a Igreja de Jesus precisa ter diante do espírito da afronta. O que é o espírito da afronta? O espírito da afronta não nos manda e-mail, não nos manda mensagem, não nos comunica por meio das redes sociais, por directs, por WhatsApp, que vai tocar a porta da nossa vida. O espírito da afronta sempre vem no fator surpresa para tentar, de certa forma, nos manietar, ou seja, nos prender, nos paralisar, enquanto a nossa caminhada com o Senhor. Perceba que eles estão usando de artifícios, e os religiosos, eles procuram todo o ministério de Jesus, apontaram uma brecha, uma legalidade, e vão lá nos meandros da lei, das ordenanças, para acusar. Mas eles não querem lidar com Jesus, que segundo eles, Jesus está devendo. A quem eles vão atacar? Quem abriu mão de sonhos pessoais para seguir a Jesus. Então Pedro é um candidato em potencial a negar a fé, entrar em dúvida, entrar com um cheque diante de uma situação em que um grande empresário do ramo da pesca, que tributava ao Império Romano por espécies e quantidades de peixes, e nunca havia passado por isso, e agora está passando por essa situação. Vejam os senhores que Pedro está vivendo algo no ministério de Jesus, como nós, os crentes em Jesus, que muitas vezes somos levados por dardos inflamados do maligno a questionar se tem valido a pena caminhar com Jesus. Porque o diabo sempre trabalha nessa dualidade do que eu era, o que eu tinha e o que eu estou passando. O diabo vai tentar de todas as formas mostrar a mim e a você que você era feliz e não sabia, que lá atrás
nas garras do diabo, no pecado, você não passaria o que está passando hoje. No meio de tanta guerra, no meio de tanta iniquidade, nós somos levados a viver o que Pedro está vivendo no verso 24. Mas o grande desafio enquanto igreja não é contabilizar a afronta, não é contabilizar todo o nível de levante que possa se levantar contra nós, que decidimos fazer a vontade de Deus, decidimos caminhar segundo a vontade do Senhor. Qual é a posição que Pedro precisa tomar diante dessa afronta? Se você me permite, olhe o verso de número 25. Perceba que Pedro ele não vai se tornar alguém cocheando em pensamentos de dúvida. Ele não nega o discipulado, ele não nega a caminhada. Olha o que sai da boca dele. Sim, ele paga. E eu venho dizer a esta igreja que o Deus que levantou a Ievade, o Deus que levantou um povo corajoso neste lugar, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda está no controle de todas as coisas. E não há levante, não há afronta, não há efeito surpresa que vai tirar desta igreja o rumo, o chamado, o desígnio, o propósito para o qual Deus levantou este povo. E esta é a palavra de ordem nessa primeira noite. Ele paga tudo, Ele resolve tudo, nada tem pendências, nada ficará para depois, nada ficará sem ser concluído, haverá resposta na terra. Tem alguém para pegar essa palavra? O Jesus a quem você serve resolve tudo, tudo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor que conduz todas as coisas. Você está comigo aqui? Diga amém. Qual a diferença para os nossos dias? Abra aqui, por favor. Aleluia, por gentileza. Esse diácono aqui é um diácono bonito. Olhe para ele. Meu primo, tá? Casado com a Michele. Aqui é a igreja dos primos. Eu tenho muitos primos aqui. Libertos do jugo da servidão. Isso é um outro assunto. Aleluia. Aí, ó. Cadê a Alessandra? Eu a vi no coral. Aleluia. Micaele. Família é grande. Aleluia. Versículo 25. Mas Pedro poderia ter Oséias, que me viu pequenininho, realmente, verdade. Tio Oséias, esposo de Regina. Aleluia. Pedro poderia ser um crente como nos dias de hoje a gente está acostumado a ver por aí. Negociar chamado pelo vil, pela falta. Porque o ministério de Jesus tinha um tesoureiro. Você sabia disso? O ministério de Jesus tinha um tesoureiro. Ô, glória! O ministério de Jesus, meu amigo pastor Gesiel, meu advogado abençoado, o ministério de Jesus era tão próspero que tinha um tesoureiro, tinha um OIM, um ADM. O nome dele é Judas Iscariotes. Pois bem, cadê o tesoureiro para pagar essa conta? Cadê o irmão Judas? Ô Judas, chega aqui, meu filho, assina um cheque com Jesus, 2 assinaturas e paga esse negócio. Judas não está no texto. Judas não está aqui, verso 25. Judas não está. É para a gente pensar. Ou ficou retardatário ou adiantou um passo. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Que Deus é esse que permite eu e você passarmos por saias justas em detrimento ao ministério, em detrimento ao chamado? Que Deus é esse que nos leva a viver situações que na nossa vida pessoal jamais permitiríamos passar? Que chamado é esse? Que propósito que Deus nos dá para evidenciar situações que muitas vezes nos levará a níveis de vergonha, vexame, em prol do ministério de Jesus?
O vosso mestre não paga o imposto. Perceba que não tem como pagar ali. Não tem como resolver. Peraí, a gente tem um tesoureiro. Peraí, não, é o nível de afronta que não se vence pelo ter, vence por quem você sabe que Deus é na sua vida. Vence aquele que tem a identidade e a certeza do chamado. Pastor, eu estou vivendo uma afronta, quer na vida pessoal, família, espiritual. Então esta é a primeira chave. Se você quer se posicionar e vencer a afronta, não negocie a chamada, não negocie o chamado, não negocie a palavra que você carrega. Por que, pastor? Porque o Espírito recua quando homens e mulheres de Deus, ainda que tenham motivos para desanimarem, para recuarem, para abandonar tudo, decidem pela crer e não negociar, e declarar, profetizar, adorar, que Ele resolve tudo. Diga para você, pelo amor de Deus, diga assim: Ele resolve. Qual o seu nome, meu irmão? O meu é Miqueias. Então você vai dizer para o teu nome aí. Diga assim: Miqueias, qual o seu nome? Então vamos lá, como ensaio foi uma bênção, aleluia. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dizer o seu nome e vai declarar para você pela palavra. Você vai dizer assim: o teu Senhor resolve tudo. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Oh meu Deus, tem alguém para dar um brado de glória a Deus? Vai valer a pena não negociar. Vai valer a pena o teu posicionamento, ainda que você não tenha a resposta do porquê para quê. Outro sim neste texto, verso 25, está ligado a promessas. Eu não sei você, mas eu já vivenciei esses sentimentos que não dá em poste, dá em gente que é crente. Se fulano estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Se Beltrano tivesse honrado comigo o compromisso, a palavra, o negócio, seja o que for, eu não estaria em falta. Perceba que Pedro não justifica e não culpa Judas. É ele que paga, ele tem a bolsa. João declara lá no capítulo 6 que ele detinha a bolsa, no capítulo 14. O que fazer quando alguém lhe promete e não cumpre? O que fazer quando você está vivendo uma situação, não por sua própria causa, não porque você buscou, te colocaram nela? Não há o que fazer. Essa é a escola da dependência. Ou você crê, ou você crê. Ou você adora, ou você adora. Olhei a Martinha orando aqui hoje. Martinha, intimidade, aleluia. Fala assim contigo, porque tem intimidade contigo, varoa. Pastora Marta orando na oferta, cheia de óleo, de graça, falando em línguas. Eu chorei ali. Porque tem uma vitória para quem não negocia. Prossigamos nesse entendimento. Versículo 25, Pedro então, como se aplacasse aquela afronta, adentra a sua casa. A casa é sua. Quem está lá dentro da casa do Pedro? Yeshua. Permita conjecturar, permita. Só se você disser sim, pode conjecturar. Jesus está lá na sala de vídeo, maratonando Netflix, The Chosen. E entra
o Pedro, sem dar uma palavra, esbaforido, semblante caído, anêmico, cobrador na porta, por uma dívida que é de Jesus, segundo eles. Nunca o Império Romano foi bater na porta do Pedro, empresário. Agora ele é discípulo de Jesus e está passando por isso. E Jesus está maratonando o dia chose, segundo Jesus do pastor Miquel no texto. E olha o texto. Que te parece? Ele não precisou falar nada. Ele não precisou fazer uma oferta. Ele não precisou clamar. Ele não precisou. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual é movido por princípios. Você pode estar lá no teu fronte de batalha. Você pode estar sendo perseguido no teu trabalho. Você pode estar vivendo dias terríveis lá na tua casa. Se prepare. Se você não negocia o chamado, Ele vai te antecipar a resposta do que você precisa. Consegue ver essa cena? Que te parece, Simão? Que foi, meu? Que cara é essa? Vamos tomar um maracujá do Calvário, vem. Meu filho, que coração, que pânico é esse? Vou te dar um lexotan do céu, abre a língua, peraí. Que te parece, Simão? Que fala é essa? De quem, ainda que pareça o contrário, está aqui dizendo para alguém: eu estou no controle. Você que já foi a Jerusalém sabe, quando a gente passa pelas ruínas da sinagoga de Cafarnaum, e a 30 metros você vai encontrar a casa de Pedro. Pastor, eu nunca fui a Jerusalém, eu vim aqui profetizar. Você vai subir a Jerusalém. Haverá uma caravana, pastor, obrigado, meu filho. Haverá uma caravana daqui, da IEVAD, pastor Carlos Pedro, pastora Marta, naquele folder lindo, atrás, Betel, Sião, Jerusalém, e você vai dizer: eu vou para lá, eu vou tocar naquela, eu vou pisar naquela terra. Agora se você ainda não for, então deixa eu te adiantar. Quando você pisar em Cafarnaum, você vai ver a casa de Pedro, e uma sinagoga perto da casa de Pedro. Você vai andar, você vai ver ruínas da casa de Pedro. Eram aglomerados de pedra. Haviam repartições e cômodos, quartos, sala. E de acordo com a perspectiva do texto, se Pedro está sendo abordado, Jesus adentra, e Pedro está aqui, no efeito surpresa, não tem pedra sobre pedra, paredes, interfones, guarita, fortaleza. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o que você está passando para chegar até aqui. Ele viu o que essa igreja passou nesses 30 anos para chegar aqui. Não foi fácil, foi desafiador. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí, se é por causa do reino, haverá uma porta. E essa porta se chama escape. Pedro, vamos até a porta. Olha o texto. E agora vamos viajar. Está mais calmo? Respira. Solta. Tranquilo? Vamos lá. Os cobradores estão aqui. Ô Pedro, de quem cobram os reis da terra os tributos ou censo? Dos filhos, os legítimos da terra, os enraizados ou os forasteiros? Protocolo do reino. Você nunca pode medir seu chamado em Deus por reputação alheia. Ou você crê no protocolo do reino, que você é filho, tem herança, tem legado,
ou o diabo vai tripudiar. Perceba que Pedro foi abordado, foi intimidado e ele não está falando nada. Quem está falando é o Senhor do reino. E agora, com todo carinho, eu não gosto disso. Vira para o irmão que está do seu lado. Mas a noite é profética. Você me permite, a primeira e última vez, você me permite? Olha para esse irmão lindo que está do seu lado. Pode olhar, que você não vai morrer não. Pode olhar. Pastor, o senhor falou lindo, é o que temos para hoje. Pode olhar, aleluia. Olha com força, com fé e diga para ele assim: prepare-se, porque o teu silêncio é um barulho ensurdecedor no inferno. Não desça no nível do inimigo, não vá para a arena dos homens. Se você está sendo afrontado por causa da fé, do chamado, se prepare, vai ter resposta. Ele vai falar. Ele vai falar. O nosso desafio é o tempo dele para falar. Porque o nosso tempo é agora. Regaça a manga. Não. Nessa peleja tu não tens que pelejar. Ó Josafá, ó glória. Ó glória. Ficai parados e vede o livramento. Silêncio de crente no meio da afronta é uma arma poderosa. Você sabia que existem batalhas que nós vamos vencê-las no silêncio? É isso aqui, ó. Se você for como eu, segundo a minha esposa, eu sou sanguíneo, hemorrágico, colérico. Sim, sanguíneo. Eu não sei, eu acho que é um levante. Eu falo que isso é da sua cabeça. Sou um anjo. Hã? Sanguíneo, hemorrágico, é colérico. Ela fala que eu sou... Ok, amém. Independe do teu temperamento. Porque a afronta que vem contra nós não está ligada porque você é bonzinho ou bobinho. Está ligado ao comando a quem você entregou a sua vida. O diabo, ele quer te trazer para o ambiente dos medíocres, te nivelar por baixo. Jesus me trouxe aqui não para dizer o que você não sabia. Eu vim só te lembrar. Volta para o lugar que é teu. Volta para o lugar que é teu. Onde é o teu lugar, da Vilma? Onde é o teu lugar? Efésios capítulo 2, versículo 6. Você está reinando com Cristo nas regiões. Verso 25. De quem cobram os tributos, Pedro? Dos estrangeiros, Jesus. Dos cacheiros viajantes, Jesus. Logo, há uma isenção. Que palavra bonita para o nosso Brasil, isenção. Oh, meu Deus. O antídoto contra a taxação. Vamos sair desse abismo, aleluia. Logo os filhos estão livres. Versículo de número 27. Jesus não está falando necessariamente para Pedro. Jesus está respondendo à afronta que Pedro recebeu por ser fiel a ele, ser fiel ao chamado. Aprenda uma coisa: não seja um crente da teoria da conspiração. Seja um crente com identidade de Jesus na sua vida. Não é nada pessoal porque você tem olhos verdes e um cabelo igual ao do pastor Miqueias caindo na testa. É contra o que você carrega.
Por que é que essa afronta nunca bateu a porta de Tiago, o pai da teologia da igreja? O João, o amado, o último a morrer, o bispo, pastor de pastores. Por que é que em Pedro ferirei o pastor e as ovelhas? O alvo do diabo não é aqui e agora. Ele não é onisciente, mas ele começa a fazer a engrenagem de toda a história de quem Deus levanta. Ele olha a geração que está por vir a partir do posicionamento de um pai, de uma mãe. Tem alguém pegando essa palavra aqui? Eu não sei se você está preparado para que eu traga esse entendimento para você, mas que o Espírito Santo nos capacite aqui hoje. Porque isso aqui é para crente. Então, eu me esforço com você na pessoa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, isso aqui não se cumpre. Por quê? Olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Mas para que não os escandalizemos, Pedro. O que Jesus está dizendo? Por causa do chamado, é melhor você ficar com prejuízo. Por causa do chamado, é melhor você ficar com a perda. Por causa do chamado, é melhor você amargar essa roubada que te colocaram. Porque você é crente, é verdade. É porque você tem um chamado de Deus, é verdade. É porque o chamado é maior que a guerra, é verdade. É porque o propósito é maior que a dor, é verdade. É por isso que estamos vivos. É por isso que chegamos até aqui. Você acha que você está vivo por quê? Você está vivo para cumprir o propósito. O que? Você vai cortar a barriga, meu filho? E há na tua vida, aleluia. Vai ao mar, lança o anzol, pesque o primeiro peixe. Olha a instrução. Ao pescar, abre a boca do peixe, encontrarás ali um estáter. Você vai voltar e vai pagar essa afronta. Paga por mim e por ti. Enquanto o meu tecladista está subindo aqui, baterista, eu posso pegar essa baqueta? Cadê o baterista? Posso? Se eu quebrar, pastor Carlos Pedro te dá uma nova. Não vim aqui trazer guerra, aleluia. Você pode ir para um jogo, uma partida dos irmãos da igreja, um jogo de futebol. Aí você está escolhendo o time, a gente brinca assim, sim ou não? Sim ou não? Os homens? E de acordo com o novato, você não quer gente ruim no seu time, sim ou não? Então, se você for como o pastor Miqueias, eu já começo a fazer, não é panela, é caldeirão mesmo, para não perder nenhuma. Amém, José? Nenhuma. Então, se o novato chegar, vim brincar, se ele falar assim, vim brincar, eu já tiro ele, vim brincar, sai daqui, né? Hã? Mas aí você joga a bola para o novato, de acordo com a matada da bola, você sabe se joga ou não. Se o cara tentar tocar na bola aqui, na panturrilha, você já tira ele. Sai daqui, sai. Que isso? Eu quero você no meu time. Pastor, que exemplo esdrúxulo é esse? Não. A dívida será paga com alguém habilitado no assunto. Vai ao mar. É o jogador que conhece bola. Não está falando de alguém que não tem expertise, de alguém que não conhece o assunto. Pelo contrário,
alguém que domina, alguém preparado. Porque existem batalhas na nossa vida que não é desqualificado que vence. Sumiu, glória a Jesus. Olhe para o texto. Segundo a minha esposa, não toco nada, toco muito aqui. Eu sozinho. Bateria. Mas a minha esposa diz que tem que ser pede em lá. Espírito do worship, aleluia. Amém. Que é essa que faz, aleluia. Como é que você fala para um pescador do ramo da pesca, empresário, quando Jesus conheceu esse irmão, o Pedro não estava pescando de anzol. Ouso a dizer que Jesus nunca viu Pedro pescar de anzol. O primeiro púlpito, plataforma cedida foi por Pedro, para que Jesus falasse à multidão. Sociedade, redes e redes e não anzol. Quem tirou esse tal de anzol, Jesus? Por que Jesus não condiciona, vai ao mar e resolva? Não, porque no reino não é você que faz segundo o que você acha. Pega o anzol, mas ele não diz. Escolha se vai de tarrafa, o tamanho da rede. Não, ele é específico. Leva um anzol. Quanto tempo faz ou fazia que Pedro não pescava de anzol? Eu parafraseio a questão de um pescador. E na condição desse pescador, meu amigo pastor Oséias Pedro está ligado a... Isso é uma vergonha para mim. Isso é coisa para amador ou para um lazer. É para quem não tem problema ou quer esparecer a mente. O problema está aqui, você está me mandando de anzol. Você nunca me viu pescando de anzol. Mas quem está mandando é dono do mar. Pedro está prestes a ter uma experiência que, juntando todas as redes da história da sua vida, ele nunca viveu. Vai valer a pena, oh glória. Se eu pudesse dar tema a essa mensagem, seria isso: vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada oferta, vai valer a pena cada levantar das mãos, vai valer a pena. Enquanto o louvor sobe aqui, esse louvor maravilhoso, Pedro está tendo a oportunidade de ser tratado no meio da afronta. Olhe para mim. Agora já não é mais a afronta, agora é o caráter de Pedro. Porque uma coisa é você achar o anzol perdido dentro de casa, tirar a poeira, colocar toda a isca, tudo bonitinho. Agora sai para a rua e encare os teus antigos concorrentes com o anzol na mão. Agora você está pronto para ir ao mar. O ego está sendo tratado. O Senhor de si está sendo tratado. Nunca será da forma que você projeta. Aprenda isso. Pastor, eu posso andar pelo meio da igreja? Eu vou até o meio. Minha igreja, aleluia. Eu quero parabenizar essa fachada. Eu falei, eu estou na Tijuca, estou no Leblon. Aleluia. Você está de parabéns aí, aleluia. Glória a Deus. E agora, Pedro, fica ou vai? Os cobradores estão aqui. Vai passar por cima do teu eu?
da sua teologia? Porque o segredo é simples, eu e você temos vontade. Bem-vindo ao mundo dos humanos, gente. Agora o Senhor está dando a oportunidade a Pedro a decidir caminhar não mais no que vão dizer. Você tem uma palavra da parte de Deus na sua vida? Você tem? Você tem? Você tem? Você tem, meu pastor? Você tem? Tem. Rosilda me viu pequenininho também. Eu fui pregar em Brasília. Você está no Rio, eu estou em Brasília. Lá em Brasília. Eu fui pregar lá, eu vi, aleluia. Tuninho no coral lá. Pedro decide ficar com a palavra do altar. E encara o mar. Que mar é esse? Sua realidade de vida, meu filho. As pessoas dizem que tem demônio na igreja. Tem não. Demônio é lá no teu fronte de batalha. Lá onde você tem sido afrontado. É lá que um anzol insignificante, debaixo de uma palavra, resolve tudo. Limpa o anzol, põe a isca, encara. E ele está passando. E aqui a conjectura é a mente do pregador dizendo, e os antigos concorrentes estão dizendo: eu sabia, esse negócio de crente, eu sabia, dinheiro para pastor, era feliz e não sabia. Solange foi entrar nesse negócio de crente, de igreja. Douglas foi entrar nesse negócio de crente, olha aí. Começou com rede, esse cara era próximo, esse cara tinha bar. Olha, tá quebrado, pior do que arroz de terceira versão. Ele tá com anzol. Foi se meter, Miriam, com o negócio de igreja. Você consegue ver Pedro dizendo assim: vocês não estão entendendo nada, nem eu, mas eu estou debaixo de uma palavra. De mim mesmo eu já tinha metido o pé, como diz o carioca. De mim mesmo, Isaías, eu já tinha ido embora. Mas eu estou debaixo de uma palavra. De Barabaxaia, Remandaraxaia. Com a fé, a luta entre um sonho e uma carreira pessoal e o sonho de Deus. Ele disse que era o primeiro peixe. Ele não me deu a opção do plano B. Ele falou que é o primeiro. Por que primeiro peixe? Porque se você tem priorizado ele, tudo será primeiro para você. Ai, é a igreja mais bonita da região, é o povo mais próspero da região. Vai ter uma fila de crentes dos nossos filhos entrando para a medicina. Nossos filhos vão galgar postos das montanhas que influenciam a sociedade, política, empresariado, artes, esportes, pastores, profetas. Na Bíblia, a figura do homem, a partir do terceiro século, se torna símbolo dos perseguidos. Nós podíamos botar um franchise, aqui são os pequenos cristos. Então toda casa, todo lugar tinha o símbolo do peixe. Opa, o cristianismo, os pequenos cristos. Agora, peixe na Bíblia tem a ver com o homem. Então perceba o que é o papel da igreja: trazer quem está asfixiado para o nível dela. Vai entender. Pare de cultuar sua guerra e pega teu anzol chamado primeiro amor. Por que é que não foi redes para o Pedro? Porque seria cômodo. E o anzol? Voltar às primeiras obras. Por que é que não são redes e sim anzol? Voltar
ao primeiro amor. Quem te falou que o anzol chamado oração não resolve mais? Quem te falou que o anzol chamado jejum não resolve mais? Quem te falou que o anzol chamado evangelismo não resolve mais? Nessa noite, Evade, Deus nos chama a tomar de volta o anzol. Fique de pé. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Vamos! Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face, sim, é tudo que eu preciso. Se você puder, levante as suas mãos. Vai valer! Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer. Oh, e o grande dia vem. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E agora? Pesque e pague. Não tem tempo para matar um peixe para assar. Tem um peixe dizendo: fala de Jesus para mim. O que te falta eu tenho de sobra que está até me asfixiando. E eu daria tudo para ter esse anzol. Eu daria tudo para estar na tua condição, Pedro. Essa é a igreja. Aqui, ó. Olha aqui. Agora Pedro está voltando e não tem tempo para explicar milagres. Não existe tempo para explicar milagres. Milagre é testemunho. Olha para alguém que está à sua volta, só olha. Esse irmão que está à sua volta aí vai ter milagre que não vai ter tempo para contar, mas todos verão. Vai ter milagre na tua casa. Vai ter milagre de conversões em massa aqui na IEVAD. Vocês viverão a maior temporada de batismos em águas, discipulados, de casa em casa. Vocês vão tomar esse quarteirão, vão vir aqui entregar chave de terrenos. Vocês vão construir complexos de treinamentos, escola teológica, escola missionária. Vocês vão
vão tomar o complexo. Oh, meu Deus! Cadê os crentes da marcha aqui? Tem alguém para dar lugar aqui hoje? Rebarabacandaraia, Rebandarassuri andarabassaias. O Pedro foi de cabeça baixa, todo mundo rindo. Ele numa crise de fé, de chamado, se perguntando se vale a pena tudo isso para pouco. Você sabe quanto valia 2 dracmas? Se fosse converger hoje, 14 moedas, ou 14 gramas, 30, 50 reais. Você está passando uma guerra por causa de tão pouco. Porque o problema nunca foi o vil, é a causa do reino. Ela não tem preço. Não se põe preço na causa. Quem põe preço são os homens. Reino é propósito e chamado. Ou você crê que Ele te chamou, ou a afronta vai te engolir. Agora está se cumprindo o Salmo 126, que aquele que foi andando chorando enquanto semeia, está voltando com a moeda de estáter, está voltando com alegria, trazendo consigo seus molhos. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Na frente dos cobradores, Jesus falou como pagaria. Na frente dos cobradores, Jesus diz assim: é dracma, vou pagar com estáter. Qual a diferença? Dracma, moeda de prata. Batera. Quanto que é a dívida de Jesus? 2 moedas de prata. É? Jesus na frente da afronta disse assim: eu vou pagar com estáter. Qual a diferença de dracma para estáter? Dracma, prata, estáter, moeda de ouro. Como se Jesus recitasse o que o profeta Ageu, no capítulo 2, verso 8, disse uma certa vez: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Pode vir, Batera, pode vir. Quanto que é a dívida, igreja? 2. Vamos lá, quanto que é a dívida? Quanto que é a dívida, Ievade? 2. Quanto valia um estáter? 4 dracmas. O que começa no negativo, Jesus poderia dizer: paga e pega o troco. Esse espírito tenta visitar o arraial de tempo em tempo. Eu vou pagar a minha, Pedro, eles vão voltar querendo de você. É um espírito territorial, é um espírito geracional. Eu vou quebrar agora esse argumento e essa legalidade. Esse espírito não vai voltar. Paga por mim e por ti. Ou seja, acabou a farra diabo. Segura na mão desse crente aí. Segura na mão desse crente. Nós vamos terminar cantando essa canção. Valeu a pena. Você pode fechar o corredor? Se puder, eu te agradeço. Senhor, valeu a pena. Vamos!